Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal Mestre Nagiko na área. Me conta uma coisa aqui, você estava narrando aquela cena fantástica, né? Na sua cabeça estava fantástica. Você narra a caverna, a cidade, ou mesmo a taverna, mas você olha para os jogadores basicamente não reagiram, eles ficaram parados, tipo, esperando alguma coisa e nada aconteceu? Os jogadores, eles escutam, mas não se envolvem, não perguntam, não exploram a cena que você está narrando. Isso não acontece porque falta criatividade da sua parte. Acontece porque narrar não é apenas escrever o cenário. É sobre você direcionar a atenção dos jogadores, provocar sensações e gerar ações deles. Hoje eu vou te mostrar como você narra cenários, não fazendo apenas que os jogadores eles entendam o mundo que você está narrando, mas sim eles vivam essa sensação de estar naquele momento, naquela cena fantástica, beleza? Então já deixa o like e vem comigo para mais um vídeo. O primeiro tópico é você entender que narrar é filtrar a realidade, não descrever tudo o que acontece na cena. Quando você narra um cenário, você está descrevendo aquela cena, você não está mostrando o mundo completo, você não está falando, ó, aqui, 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 aqui. Você está descrevendo para o jogador o que é aquele cenário, o que aquela cena tem de um modo geral, entende? O cérebro humano, ele não processa excessos de informações. O cérebro busca sinais de relevância, perigo, novidade, mudança. Se tudo que você está narrando naquela cena recebe o mesmo peso, o seu jogador ele não sabe onde focar. Você está narrando o teto, você está narrando a parede, você está narrando não sei o que. O jogador ele não sabe onde focar. E é por isso que existe essa espécie de desinteresse, vamos chamar assim. Narrar bem é escolher de 2 a 3 elementos fortes que dão identidade àquela cena que você está narrando. Assim, não ignorando o resto, mas dando foco nesses 2 elementos, ou 3 elementos, ou 4 elementos, ok? Eu sempre vou dar 2 exemplos aqui, um considerado ruim e um considerado bom, ok? Beleza? Vamos lá. Primeiramente, então, os jogadores eles estão andando pelaquela masmorra e eles adentram uma sala grande. Essa sala, então, ela é feita de paredes de pedra, chão de pedra e teto alto. Está escuro, né? E não tem muita coisa. Simples, básico, ok, os jogadores entendem a cena. Porém, se a gente mudar isso para algo um pouco mais complexo, beleza? Vamos comigo. Assim que vocês entram nessa sala, o ar parece mais pesado. O cheiro de mofo é forte o suficiente para incomodar vocês. O chão, ele faz um som úmido a cada passo que vocês dão. Como se ninguém passasse ali faz muito tempo. A luz da tocha que vocês estão carregando não alcança o fundo da sala. E por um instante, apenas por um instante, vocês têm a sensação de ver algo se movimentando no fundo da sala. Aqui você não descreveu tudo. Parede, teto, chão. É uma coisa que eu cometo também. Eu vou descrever a parede, o teto, o chão, tá? Você escolheu o que faz o seu jogador ele prestar atenção. O seu jogador vai prestar mais atenção no que está acontecendo na cena do que o cenário em si. Os cenários que você está narrando, eles precisam ser sentidos, não apenas vistos. O cenário não é apenas uma imagem, é experiência sensorial. Se você usa apenas a visão, o jogador vai entender o lugar, a parede, teto, chão, alguns elementos no cenário. Se você acrescenta múltiplos sentidos do seu jogador, visão, olfato, tato, ele começa a viver esse lugar. Mas isso não significa que você tem que usar sempre os 5 sentidos. Significa sim escolher os sentidos que fazem mais sentido para aquela cena que você está narrando. Cheiro para dar aquela intenção de decadência, som para aumentar a tensão dos jogadores, temperatura para causar desconforto. Isso ativa a memória emocional e instinto, não apenas a lógica deles. Vamos dar um exemplo um pouco mais raso. Vocês entram numa caverna, a caverna está fria, escura e úmida. Bom, eles vão entender a cena, concorda comigo? Mas se você mudar para algo mais descritivo, vamos chamar assim, algo mais sensorial. Vocês entram na caverna, o frio ele não vem do vento em si, mas sim do ar que parece estagnado, parece mais pesado. O som das gotas ecoa de forma irregular pelo lugar, como se viesse de todos os lados. O cheiro de terra molhada é forte, mas parece que tem algo por baixo. Algo antigo, quase podre. Quando vocês dão aquele primeiro passo, o som ecoa. Puff. E por um instante, apenas por um instante, parece que algo respondeu a esse passo de vocês. Aqui o cenário deixa de ser informação. Ele vira alerta psicológico para os jogadores. Eles já vão entrar com o instinto aguçado. Pô, o que será que tem nesse lugar? Todo cenário também precisa de um foco narrativo. Se você não guia a atenção dos jogadores, eles não sabem onde eles vão agir. Todo cenário que você cria precisa responder uma pergunta. O que chama a atenção imediatamente dos meus jogadores? Isso pode ser um objeto, um comportamento, uma ausência, um silêncio, qualquer elemento que quebre o padrão daquela cena. Sem foco, o cenário vira apenas pano de fundo. Com foco, ele vira interação para os seus jogadores. Um exemplo ruim, vamos chamar assim. Os jogadores chegam a uma taverna, a taverna está cheia, tem pessoas bebendo e uma conversa alta ao redor. Ok, beleza? Os jogadores entendem novamente, mas vamos mudar um pouquinho o foco disso, beleza? Os jogadores chegam na taverna está cheia, barulhenta, você escuta o som das pessoas conversando, é muita informação para vocês processarem. No centro desse lugar, uma mesa que parece um pouco mais afastada, como se ninguém se aproximasse daquele lugar. Vocês percebem que ninguém se aproxima da mesa realmente, e parece que ninguém olha diretamente para a mesa. O porquê isso acontecer? Aqui você não diz para os jogadores, ó, você tem que ir até aquela mesa lá, que lá é o bagulho. Você criou uma espécie de imã de decisão para os jogadores. Então provavelmente eles vão acabar indo para aquela mesa ou mesmo conversar com o bartender lá. Tô aqui, fazendo bebidinha.
Ritmo de narração, ele controla a emoção da cena. Você não narra apenas com palavras, você narra com o tempo. O cérebro, ele reage a pausas, quebras e repetição como sinais de tensão. Frases longas demais, elas viram ruído para os jogadores. Você está descrevendo muita coisa ali, os jogadores são tipo, ok, no começo eles prestam atenção, mas depois eles já desfocam um pouco. O ritmo controlado, ele vira experiência para eles. A forma como você fala, como você narra a cena para os seus jogadores define se a cena é calma, urgente ou mesmo assustadora para eles. Você narra para os jogadores o seguinte: vocês entram por um corredor escuro e escutam algo lá no fundo desse corredor. Enquanto vocês avançam, vocês tentam entender o que está acontecendo. Vamos mudar isso para algo com pausas para os jogadores entenderem. Vocês entram no corredor, escuro, silencioso, até que um som estado no fundo de vocês. Fala a iniciativa, não, brincadeira, o que vocês fazem? Aqui você não mudou o conteúdo daquele descritivo que eu dei antes. Você adicionou pausas para os jogadores começarem a entender que a cena ela é um pouco tensa para eles. E é isso que muda tudo, você mostrar para os jogadores que a cena realmente é uma cena tensa, que exige que os jogadores prestem mais atenção, que eles fiquem mais tensos, ok? Uma cena calma, você narra com mais calma, e assim você vai dando muito mais vida às cenas, aos cenários que você está narrando. Os cenários também devem convidar os seus jogadores a participar deles. Se você define tudo o que tem na cena, chão, teto, tudo, e você vai narrando para eles tudo que tem, os seus jogadores eles viram meros espectadores. Se você deixa espaço para os seus jogadores eles começarem a tentar entender essa cena, eles entram em ação. Saber narrar bem é entender onde os jogadores eles podem entrar para interagir com a cena. Isso transforma aquela cena, aquele cenário que você está narrando em experiência pessoal, não apenas uma descrição externa. Exemplo ruim, o lugar é assustador e vocês ficam com medo. O jogador tipo, por que eu tô com medo? O que faz ter medo? Agora vamos mudar para algo um pouco mais produtivo assim, beleza? O silêncio dessa sala que vocês adentram é estranho, pesado. Não parece um silêncio natural. O que seu personagem sente ao entrar nesse lugar? Aqui você transforma realmente o cenário em gatilho emocional para os seus jogadores. Os jogadores já ficam tensos quando eles entram naquela sala ali. Óbvio que depende da campanha que você está mestrando, mas a ideia é você mostrar para os jogadores que há algo acontecendo naquela cena, tem algum perigo ali, ou mesmo eles podem encontrar algumas informações. Isso é muito legal. Os cenários eles ganham vida com contraste e mudanças. O cérebro humano ele percebe as mudanças e não a constância em si. Se tudo é igual, nada chama atenção. Se algo quebra esse padrão, isso vira sinal de perigo ou mesmo urgência para os seus jogadores. Além disso, os cenários eles precisam evoluir. Um lugar parado ele nunca vai criar urgência para os seus jogadores. É a mesma cena, é a mesma coisa acontecendo, você está narrando da mesma maneira, nada mudou naquele lugar. Agora, se você muda um pouquinho, muda uma coisinha, isso gera uma certa indecisão para os jogadores. E assim talvez você consiga colocar urgência para eles. Um exemplo como contraste, vamos chamar assim. A floresta está tranquila até aqui. Pássaros, vento, folhas, insetos. Mas agora nada. Sem som, sem vento e movimento. Então você narra para os jogadores que eles estão numa floresta e tá tudo parado agora nesse momento. Eles não escutam nenhum barulho, beleza? E se a gente fizer uma pequena mudança nesse cenário? Chamas surgem de lugar nenhum. Vocês apenas sentem aquele calor. De repente aquela luz extrema. As árvores, elas estão em chamas. As copas das árvores, elas estão pegando fogo. Vocês sentem a temperatura do corpo de vocês aumentando. E assim vocês começam a perceber que as folhas, elas começam a ceder. Elas começam a cair em vocês. E à medida que elas vão caindo, as folhas começam a encostar no corpo de vocês. E é aí que vocês sentem o calor extremo. Vocês fazem. Aqui você cria duas coisas fundamentais. Estranheza, ou mesmo um contraste para os seus jogadores. E uma urgência, uma mudança na cena. Assim eles vão ter que agir, não vão ficar só parados. Ok, tá acontecendo a cena, eu vou ficar aqui parado. Beleza, tá pegando fogo. Tá ok. Os cenários, eles precisam gerar escolhas. Ou eles são apenas descartáveis para você, beleza? Se uma descrição que você está fazendo da cena, ela não leva a uma decisão dos jogadores, ela é esquecida. Infelizmente, é assim que acontece. Todo cenário que você cria, ele precisa ter um risco, um mistério ou mesmo uma escolha clara. Dar aos seus jogadores o poder de uma decisão. Algo que eles vão fazer vai mudar aquela cena ali. Seja uma conversa, seja uma batalha, seja uma exploração, uma investigação. Algo tem que mudar na cena. Sem isso, essa cena vira apenas ambientação. Infelizmente, os jogadores ignoram tudo que não tenha impacto direto na cena ou mesmo no jogo em si. Um exemplo ruim, tem duas portas diante de vocês. Ok, então, duas portas. Um exemplo bom, existem duas portas. Uma delas está limpa, quase nova. A outra está marcada por arranhões profundos, como se algo tivesse tentado sair, entrar. Agora existe informação implícita, tensão e uma escolha real para os jogadores. Qual porta eles vão seguir? A que está mais limpa, mais nova? Ou aquela que apresenta um perigo talvez real para os jogadores? Narrar cenários não é sobre apenas descrever lugares. É sobre guiar a atenção, criar sensação para eles e provocar uma decisão que eles têm que tomar. Quando você filtra informação, usa os sentidos com certa interação para os jogadores, cria foco,
controla o ritmo da cena, dá espaço ao seu jogador, usa contraste e mudanças e transforma a tua escolha, o cenário deixa de ser apenas cenário e vira experiência para os seus jogadores. No próximo vídeo aqui eu vou trazer um exercício prático pra gente, não só vocês como eu também, a gente melhorar as nossas narrativas e assim criar algo interativo. Então esse exercício vai ajudar vocês, vai me ajudar porque eu estou fazendo, está ficando muito legal. Eu percebi na minha última sessão que eu fiz aqui, que no caso é o episódio 26, né, que chegou ao final de sessão e estava, cara, eu não consigo criar mais nada. Mas com esse exercício isso vai ajudar a gente a evoluir como mestre e também como um criador de cenas. E me conta aqui como é as narrativas de vocês com relação às cenas, como é a interação dos seus jogadores. Eles interagem mais, eles ficam mais a deles, como é que é? Me conta aqui, deixa nos comentários. E claro, se inscreve no canal, deixa o like, ativa as notificações aí. Nos vemos no próximo vídeo, que os críticos estejam com vocês. Até mais.